Aqui Maringá Talk Show. O entrevistado de hoje faz jus ao nome, Dr. Eliseu Fortes. Ele tem mantido uma postura muito crítica e serena em relação a questões republicanas, a questões acima de pessoas, acima de situações locais, com Maringá acima de tudo. É já já, não saia daí. Aqui Maringá Talk Show, de volta para você. E hoje realizando um desejo, quase que sonho pessoal meu. Eu, enquanto agente político, na lida 3 décadas quase, eu entendo o processo político como um processo essencialmente de debate. E quando há debate, quando é entre contrários, a sociedade só tem a ganhar. E hoje nós temos aqui um convidado que alguns já reconheceram certamente. Eliseu Fortes, que foi diretor e foi coordenador jurídico? Controlador geral. Controlador geral do município dessa administração, né, que passou por um processo recente e vivo, é por isso que eu quis ouvi-lo aqui, de estar exercendo atividades eleitorais e políticas de um lado, e hoje, estando afastado, continuando, não é, Eliseu, a opinar, colocar suas opiniões, contestar, e é visto como, por algumas pessoas, inimigo. Tudo bem, doutor Eliseu? Tudo bem, Willy. Prazer estar aqui. Prazer é meu, advogado, tributarista, né? Sim. Tributarista. Eu quis fazer esse preâmbulo, Eliseu, porque hoje as redes sociais estão muito vivas, né? E esse programa, inclusive, é em rede social, em rede digital, desculpe, inclusive nas redes sociais. As suas posturas em relação à atual administração têm sido muito criticadas. Às vezes eu vejo ali críticas eu sou um curioso, de perfis que parecem fake, eu não sei se são verdadeiros, né? Mas já o colocando como traidor, Barrabás, alguma coisa assim, não é? E eu, dentro da ética que eu entendo do processo político, não é? Essa tentativa de você radicalizar, polarizar, ou é isso ou é aquilo, só prejudica a cidade, né? É claro, Eliseu, que cada um de nós carrega a nossa opinião particular, as nossas mazelas, os nossos espinhos, né, que a gente encontrou pelo caminho. Mas transformar essa postura crítica em uma coisa de estar magoado ou não, né, é muito raso, não é, Eliseu? Exatamente. Porque, Willy, as pessoas dividem quem está a favor e é amigo, e quem é contra? E quem é contra é inimigo, e quem é amigo não pode ver defeito. Essa é uma coisa incrível. Porque o amigo ele teria muito mais condição de apontar um defeito. Eu diria obrigação até. Até obrigação. Do que propriamente o inimigo. Porque se você sabe que o sujeito é teu inimigo, muito provavelmente, tudo que venha dele, você vai ter uma objeção a opor. E o amigo não. O amigo tem condição de dizer onde está errado. E quando eu saí da administração, eu deixei claro que eu não era inimigo. E não sou inimigo. Porque a gente é inimigo de uma administração ou é inimigo da cidade? Eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu me formei aqui, eu trabalho aqui, eu quero que Maringá seja gigante. Independente de quem esteja ocupando por 4 anos ou 8 o cargo de prefeito. Sim. Independente de quem esteja ocupando por 4, 8, 12, 16 o cargo de vereador, né? Então a gente aponta os defeitos não com a intenção de magoar, mas as pessoas têm muita resistência à crítica e vê a crítica como algo vindo só do inimigo, e não é. Eu tenho esse privilégio, viu, de entender muito o que você está falando, não é? Eu já tive
os mais jovens não sabem disso, mas eu já fui vice-prefeito da cidade, tive a oportunidade de exercer o cargo algumas vezes, né? Tendo sido, portanto, prefeito, e o entorno, às vezes, forma, Eliseu, um aconchego, um carinho, né, de apoio ao seu trabalho, à sua luta. Mas também, e aí que mora o perigo, forma uma barreira de esconder a verdade. Muito elogio, né? Muito elogio. Muito Isso elogio. é comum acontecer, basta ler um livro de história de qualquer reino, né? Em qualquer momento, em qualquer país, que é assim. Eu tenho uma certa afinidade com você, Eliseu, porque eu sempre fui muito transparente, tanto participando de uma administração, quanto fora dela. Né? Me incomoda muito a mentira que pode prejudicar o conjunto, no caso, a cidade. Né? Então, eu estou entendendo perfeitamente e acompanho as suas postagens. E me permita aqui já trazer um assunto muito recente, que está vivo aí na cidade, que, assim, até contextualizando com outras situações, me parece claro que existem alguns problemas na administração municipal de Maringá. Perdeu-se 4 milhões de reais de um convênio que se tinha com o PAC Santa Felicidade de habitação. 4 milhões de reais que deveriam ser aplicados em habitação. Perdeu-se 6 milhões de reais no velódromo da cidade porque houve uma alteração do projeto, que já estava pronto, que a administração passada entregou pronto, e que a atual não concordou legitimamente, mas também não aprontou o projeto a tempo. 10 milhões de reais. E agora, recentemente, não sou expert em aviação, eu trabalhei com turismo durante muito tempo, durante 20 anos. Fiquei muito espantado, porque a falta da torre de controle é tratada como se não tivesse problema algum. Ora, se não tiver problema algum, derruba a torre de controle, então. Não se gaste dinheiro com ela, né? E eu fico imaginando, Eliseu, se não seria possível, são duas perguntas aqui já, o assunto é muito interessante, né? Segundo, a questão da gestão, né? Que problemas você poderia talvez apontar que estaria acontecendo na gestão? Esse é um assunto. E em relação especificamente ao aeroporto, não haveria a oportunidade de formar um termo de ajustamento de conduta, TAC, né, que se diz, com o Tribunal de Contas, para que fosse aprazado, né, desse um prazo para que houvesse aí uma licitação, uma contratação, enfim, uma outra solução que não fosse não ter torre de controle? São essas duas perguntas. Bom, vamos começar pelo aeroporto. Segundo informações que nós temos, essa notícia de que os funcionários da torre que fazem parte da Força Aérea Brasileira teria que optar entre uma e outra remuneração, e é evidente que optaram pela Força Aérea. Claro. Já vinha de muito tempo. Uhum. Então faltou sim, digo sem pingo de medo de errar, faltou gestão da situação. De buscar esse termo de ajustamento de conduta, que é um pacto, né? Na verdade, Willy, se tivesse sido acompanhado e não foi esse só nessa assunto, administração, porque o problema é antigo, já vem da administração passada. Já vem, mas acontece que se tivesse sido acompanhado, quando o TCU proferiu um acórdão, daria para o município ingressar como terceiro interessado e dizer, olha, nós precisamos de um prazo a mais. Será que não dá para modular os efeitos dessa decisão? Sim. Poderia acontecer, mas acontece que se deixa explodir a bomba e depois da bomba chegar onde chegou, o que acontece? Tem que fazer as coisas correndo. Uhum. E agora nós não sabemos se tem empresa com capacidade técnica de fornecer esse serviço. Uhum. Nós não sabemos se essa licitação vai dar deserto ou não. Nós não sabemos se vai ter que, de repente, se socorrer de uma outra forma de prestação de serviço para não deixar que a torre de controle fique sem ninguém para operar.
Então, as coisas não podem acontecer na base do enxugamento de gelo. Tem que ter gestão. E, particularmente nessa administração, a gestão como um todo. Não é só do aeroporto, não. Aeroporto é que nós estamos falando dele agora aqui. Você tem velódromo, habitação, né? Velódromo, habitação e outras coisas. Do próprio aeroporto, tem essa verba de 120 milhões que acabou caindo para 105, para fazer uma licitação pelo regime diferenciado de contratação, foi quase um parto. E ainda não está pronto, né? Foi publicado agora. Vamos ver o que vai, as cenas dos próximos capítulos. Mas da ampliação do aeroporto. Isso, da reforma e ampliação. Isso vem desde o ano passado. Mas não inclui derrubar a torre de controle, não, né? Não. A torre faz parte. É que eu ouvi declarações de que não faz falta. Não, sim, quiseram dizer que torre e rádio é uma coisa só. Aí começa a comparar. Não, mas o aeroporto de Bauru não tem torre, só funciona com rádio. O aeroporto de Chapecó também não tem torre. De Castelo Branco também. Castelo Branco tem uma pista ali, também não tem. Pista, não tem. Então não se compara os desiguais. Compara com o aeroporto que já opera com torre e que deixou de operar com torre. Este enfrentamento que eu acho que a gente tem que fazer, e não fazê-lo é prejudicial ao conjunto, à cidade, né? Porque não ter torre de controle seria o seguinte: torre de controle é como se a gente estivesse numa esquina, né? Um guarda apitando para lá, apitando para cá, vai, desce, não desce. Sem a torre de controle, você tira o guarda e fica um motorista com o outro, viu, diretor? Você que está no Zap aí, eu com você no Zap, eu vou passar, hein? Espera um pouquinho, não é? Se der um problema, não é, Eliseu? Se der um problema no Zap, bugar no Zap, aí buga os carros também, buga e tromba. Então, realmente eu acho que isso a gente tem que, desculpe a brincadeira, mas a justificativa apresentada, eu que sou leigo, né, tenho algumas informações sobre a aviação, eu fiquei assim, com cara de né? Não, esse enfrentamento que eu acho que a gente tem que fazer, estando ou não na situação, estando ou não na oposição. A gente não está defendendo, né, o prefeito ou o vereador, está defendendo a cidade. A cidade, né? Que é muito maior do que todos nós. Maior que o atual prefeito, que o ex-prefeito, que o futuro prefeito. Que o futuro prefeito, que qualquer deputado federal exatamente, da cidade. Né? Exatamente. Quanto à primeira pergunta, sobre a questão da cidade em si, das críticas que são feitas, essa administração me deixou extremamente consternado até, porque a proposta, e eu acreditei, Willy, eu acreditei mais do que o prefeito no que ele prometia. Com certeza eu acreditei mais. Era fazer diferente, era colocar pessoas certas nos lugares certos, pessoas técnicas, era buscar o melhor para Maringá, era fazer obra para acabar com a fila das creches. Isso eu ouvi inúmeras vezes. Acontece que já se passou 1 ano e meio e nenhuma licitação de projeto de obra para CMEI, para creche, foi terminado. Não se termina. Começa e não se termina. Falta gente capacitada, falta gente técnica. A gente pode falar se você estava dizendo de dinheiro que já estava em caixa, as obras dos viadutos Saci. Que também estão a perigo de perder. Sim, né? porque já está tanto tempo o dinheiro no caixa da prefeitura que corre-se o risco de perder. E não tem ninguém para colocar esse processo. A gente costumava dizer que no setor público tem que ter alguém que seja o dono daquele processo. Para fazer acontecer. Para fazer acontecer. Não adianta você tentar tocar 50 coisas ao mesmo tempo. Não. Tem que ter alguém. Olha, Willy, você é o dono da torre. Você é o dono da obra do viaduto. Quebrar ela, né? Do viaduto Saci. Para acontecer, você pega e faz aquilo acontecer. Você é o dono desse processo de reforma e ampliação do aeroporto.
você vai pegar isso do zero e vai transformar em obra. Mas nessa administração não é assim. Nada vai para frente, a não ser festa. E eu estou falando isso aqui, Willy, não estou com o coração transbordando de alegria de ver que uma administração pela qual eu lutei... Nem de ódio, você está falando com uma serenidade. Não, eu estou dizendo que eu queria que desse certo, porque Maringá, e isso é importantíssimo a gente dizer, Maringá não é o Rio de Janeiro, por exemplo, está quebrado. Essa administração, o prefeito Ulisses Maia pegou a cidade, e isso nós temos que dar a mão à palmatória, essa cidade estava redonda, não estava devendo nada para ninguém. Essa cidade tinha condição, e tem condição até hoje, de acabar com fila de creche, de fazer muito mais do que está sendo feito no setor de saúde. Uma intriga, dentro dessa linha que você está colocando, uma situação bem intrigante é a seguinte: se os tais CCs, né, que passou-se a impressão à comunidade que era remédio para tudo, espinhela caída, unha encravada, né, dor de dente, Verdade. acaba com o CC. E é verdade isso, né? É verdade. Foi criada essa expectativa na população quando a gente sabe que não é exatamente assim. Remédio para todos os males, né? Nem para os males que foram, alguns males que foram colocados. Mas veja, se houve uma diminuição, eu não vou usar mais o termo CC, de nomeados de fora. Porque de cargos, se a gente contar os cargos de nomeação, eu não Tá sei maior, se, tá não maior. sei se, né? Pois é, aí que eu queria chegar. Tá maior. Porque se houve uma diminuição dos cargos de gente de fora, houve uma diminuição. Se não houve a contratação de novos funcionários, né? Se não está tendo o pagamento da progressão no plano de cargos e salários, que também não está ocorrendo, né? Como é que nós estamos aí perto de ultrapassar o limite prudencial com a folha de pagamentos? A diminuição da arrecadação justifica essa aproximação? Não sei se você tem essa informação. Por quê? Não, primeiro que é uma coisa que a gente tem que encarar com a realidade. Diminuiu-se o número de CCs, não tem jeito de não falar. De número de nomeados, de pessoas nomeadas de fora. Perfeito. Dos comissionados de fora. Isso. E aumentou-se barbaramente o número de FGs, que são os comissionados de dentro. Então, vamos lá. Aumentou-se os CCs de dentro. Sim, os cargos de confiança de dentro. Isso. Perfeitamente. Diminuiu-se aqueles que vinham de fora, isso diminuiu, mas aumentou de forma brutal os cargos de confiança de dentro. De dentro. Que são as funções gratificadas. Isso já dá impacto. Não tem diferença nenhuma da folha da administração passada com os comissionados de fora, se contar os comissionados e os FGs dessa administração. Não tem diferença nenhuma. Continua a mesma coisa. Então aquela história que ia economizar 20 milhões, 25 milhões por ano, não foi economizado nada. Era 20 milhões por ano, né? Então, na conta feita na campanha, porque na campanha também se cria muita coisa. E aí... Normal. Normal. Toda campanha é criativa. De tudo quanto é lado, né? Toda campanha é criativa. É verdade. E aí, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que foi todo servidor gostou que aconteceu foi a administração dar o vale alimentação para o servidor. E disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer pelo FAT para não impactar a folha. Mas não é um impacto direto, mas é indireto ele. Claro. Porque tem que pagar. São 25 milhões por ano, né? Então 25 era no primeiro ano, agora já subiu. 25 milhões que você não impactou diretamente na folha, mas você diminui a receita líquida. Entendi. Certo?
Tudo isso contribui, mas a crise contribuiu então. Contribuiu, mas acontece que o índice, se ele não subiu, porque o índice ele tem relação direta com a receita corrente líquida. Sim. Se o índice não subiu diretamente impactado pelo Vale Alimentação, a receita corrente líquida diminuiu. Então, afetou o índice. Isso sem contar que alguém vai ter que fazer um trabalho na prefeitura, no município, para ver essa questão das horas extras, sabe? Não tem jeito, é muita hora extra, Então, Maringá tem 12.500 servidores de carreira, é muita gente, Decide uma eleição. Decide uma eleição. Só que se você for conversar com os próprios servidores, eles vão dizer que tem muita gente que está afastado, que não está em condição de trabalhar, principalmente na educação. A educação, você há de convir comigo, que é impossível um professor ficar 25 anos dentro da sala de aula e não sofrer nenhum tipo de doença. Ler, bursite, tendinite, e daí por diante, ele vai sofrer. Mas como ele aposenta mais cedo, com 25 anos de serviço, mesmo que ele adoeça e ele não tenha condição mais de escrever num quadro negro, né, na lousa, nós somos mais antigos, somos da época do quadro negro, ou da lousa. Acho que era quadro negro na nossa época, né? Mas lousa também usava. Então, o professor, ele não quer deixar de ser professor, mas ele teria que ser feita uma readaptação para aqueles que não têm condição de lecionar, para que ele possa desempenhar outra função. Isso é perfeitamente cabível, porque está no Estatuto do Servidor. Então, isso alguém vai ter que fazer um dia. Se não vai ser nessa administração, não vai ser na próxima, alguém um dia vai ter que fazer esse trabalho chato. E que não é nem um pouco atrativo para o político fazer. Mas vai ter que entrar alguém e fazer isso. Porque senão, começa a contratar, daqui a pouco o Maringá está com 30 mil servidores. Isso não é razoável. Tudo tem que ter razoabilidade, inclusive o número de servidores de carreira. Então, isso tudo acaba fazendo com que o índice estoure, porque eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. O cargo que mais tem falta na prefeitura é de técnico administrativo. Você acredita nisso? Acredito. Não tem. Acredito porque eu estava na administração passada, né, e a gente, volta e meia, precisava de um técnico, de um bom técnico administrativo. Né? E não tinha nem o mau técnico administrativo disponível. Nem o bom, nem o mau, não tem ninguém. Não tem. Onde está esse povo? Teria que fazer um recenseamento, eu acho. Um recenseamento dos servidores. Porque é muito servidor para chegar e falar, não tem técnico. Todo secretário, o sonho dele é ter técnico administrativo na secretaria dele. Mas não tem. Como você está dizendo, nem o bom, nem o mal, porque não tem. Uma ideia importante dessa conversa aqui de fazer um recenseamento, né, profissional dos servidores municipais. É muito interessante para esse enfrentamento, né, Eliseu? E outra, Willy, saber exatamente quantos não têm mais condição de desenvolver a função para as quais foram aprovados no concurso público. Tem muito. Eu gosto muito, viu, Eliseu, de administração pública, né, por influência pessoal, familiar. Né? A administração pública esteve na minha vida desde que eu nasci. Eu nasci em 59, meu pai se tornou vereador por 32 anos a partir de 60. Né? Então eu não tive um pai, tive um vereador em casa, como referência. Né? Então, Eliseu, engenheiro que eu sou, eu demorei muito para aceitar e cair essa ficha em mim, pelo menos. Eu tenho uma convicção hoje que a administração pública, numa cidade como Maringá, é mais importante a sociologia
do que a engenharia. Eu digo isso porque Maringá, ela tem uma logística física muito bem instalada em termos de educação, em termos de esportes, em termos de assistência social. Tem que fazer isso funcionar. E para quebrar aquele paradigma, aquele aculturamento de que alguém tem que fazer alguma coisa, que todos nós temos, inclusive eu, em algumas situações, eu tenho como princípio, em administração pública, você abrir as janelas para a participação da sociedade, para que ela se sinta parte do processo, parte da solução do problema. Não é alguém tem que fazer alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa. Essas janelas é uma das coisas que eu admiro na administração Ulisses Maia. As pessoas estão tendo o cenário, né, de fazer parte. Está sendo oferecido a elas o cenário de fazer parte. Aquela história que foi usada durante a campanha de devolver Maringá aos maringaenses. Né? Essa frase é minha, você sabia disso? Você cunhou essa frase. Fiquei sabendo. Só que não bastam só eventos, não bastam só festas, né? Não bastam só festividades. Eu me lembro muito de um exemplo de um cidadão que é consultor hoje da ONU. Ele foi prefeito de Bogotá em 2000, Henrique Penalosa. Ele criou algumas ferramentas públicas, de políticas públicas, no qual o povo efetivamente participava. Ele colocou uma biblioteca num ponto de ônibus sem ninguém cuidar, com um aviso lá: leve o livro e traga de volta. Ele colocou as crianças na rua com um cartão vermelho. Quando encontrasse alguém pisando, um carro pisando numa faixa de pedestre, as crianças levantavam o cartão vermelho para o motorista. E foi com isso consolidando uma cultura, não é? A ponto de tanto a biblioteca funcionar quanto além, viu, Eliseu? As pessoas, quando iam pagar o imposto municipal, é equivalente a IPTU, tinha uma opção lá: você quer pagar mais? Marque um X aí. 30% da população de Bogotá, na administração dele, escolheu pagar mais. Então ele conquistou com essas janelas. Então, eu admiro esse cenário que me parece que é oferecido, né, à população, de estar participando. Puxa vida, né? De um Natal muito bem feito na cidade, é preciso reconhecer, foi um sucesso de público o Natal. De alguns trechos, né, de avenidas bem cuidadas, de alguns segmentos sendo ouvidos, como nessa praça da Silva Azul, que foi feita uma pista de patinação que há muito lá era pedida, né, e agora uma interferência no Complexo Olímpico também, né, de uma outra pista também, de patinação. De skate. Patinação. Só que, assim, este cenário está ausente de ferramentas mais efetivas, né? De modo que realmente segmentos organizados da sociedade venham, participem, né? E sejam partes da solução do problema. Eu vou te dar um exemplo. Educação, contraturno, escola de ensino integral. Por que tem que ser oferecido pelo município? Por que nós não podemos emparcerar com igrejas, com associações de contabilistas, de engenheiros, de advogados, para que no contraturno seja dada uma outra atividade a encargo dessa entidade, sem custo para o município, só o prédio está lá, né? Aí os advogados vão lá, dá lá uma orientação jurídica, claro, adaptada para as crianças, chama os pais, enfim, transformar a escola numa sala de aula para a comunidade, né? Aí sim as pessoas estarão participando. Então isso eu sinto falta. Também sentia na administração passada, para ser justo, né? Mas essa administração está oferecendo esse palco, o Eliseu, e poderiam ser introduzidas as ferramentas. É uma opinião particular que eu tenho. Eu não vejo essa preocupação. E isso me preocupa. Porque frustra de novo. E falando em frustrar, uma última pergunta aqui, nosso tempo já está estourando. Já ouvi diversas versões, né, da sua saída da administração. Surpreendente, porque você foi uma das pessoas primeiras que esteve junto com
candidato, então candidato Ulisses Maia, e foi um dos primeiros que saiu, e adotando uma postura de crítica a políticas públicas. Houve uma mágoa em relação à sua saída? Houve algum motivo especial que determinou a sua saída? Essa pergunta eu tinha que te fazer, Zé. E eu respondo com o maior prazer, Willy, porque houve uma decepção com a gestão. Nós, como eu disse, acreditamos tanto, e eu acreditei mais do que o próprio prefeito no que ele falava, enquanto candidato, que haveria uma mudança. Que haveria mudança na educação, que haveria mudança na saúde. Não era essa mudança de ficar 1 ano e meio sem construir um CMEI, uma creche. Mudança diz um IDH melhor do que era, então. Claro, porque a população não sabe, mas 25% do orçamento do município é verba carimbada da educação. Tem que gastar isso todo ano. Exatamente. Se não gastar, dá improbidade administrativa. E Maringá, essa verba dos 25% é em torno de 270 milhões, é muito dinheiro. 270 milhões só dos 25%. Depois vem em torno de 120 milhões do Fundeb. Quer dizer, dá em torno de 390 milhões, Willy. É dinheiro que não acaba mais. A administração tem dificuldade para gastar esse dinheiro, ainda mais não construindo. Então, eu me senti decepcionado ao extremo. Quando eu fui para a Controladoria Geral do município, eu passei a ver o município em números. Uhum. E aí você se decepciona mais. Porque enquanto eu estava no gabinete, você via as coisas, mas aquilo, o dia a dia te consome. Quando você começa a ver número da Secretaria de Educação, quando você começa a ver número da Secretaria de Saúde, você começa a ver número de todas as secretarias e começa a ver que as pessoas não têm capacidade de fazer Maringá, uma cidade com dinheiro, se tornar ainda melhor, porque o que nós queremos é que a cidade seja ainda melhor. Você começa a ver como eu vi. Maringá tem uma verba que vem do governo federal de convênio para gastar com morador de rua em torno de R$1 milhão por ano. E eu vi essa verba represada porque a SASC não dá conta de gastar. Não tem política pública, programa de políticas públicas de inclusão desses moradores em situação de rua. O que eu fiz? Em outubro do ano passado, marquei uma reunião com o prefeito e expus para ele o que estava errado. Estava errado no meu modo de ver, estava errado porque estava faltando gente certa no lugar certo e ele tinha prometido que ia fazer isso. Estava errado porque estava faltando obras onde ele tinha prometido que ia fazer e até então não tinha feito e não fez até agora, nem uma creche, nem um CMEI, e a gente está rindo aqui, eu estou rindo, mas era para chorar de decepção. Então não houve, eu não fiquei inimigo da administração, eu só vi que a administração não tem vontade de fazer. Você continua o que foi amigo falado. Da cidade? Amigo da cidade. Eu quero que Maringá dê certo, muito certo, como tem dado. Nós temos orgulho de Maringá. Qualquer lugar que a gente vai no Brasil, você sabe disso, o pessoal fala Maringá é lindo, Maringá é fantástico. Agora, por que nós vamos ficar 4 anos andando para trás? Eu não trabalhei, e eu falo aqui com a maior clareza possível, eu não trabalhei tanto na campanha política para Maringá ser pior do que era na administração passada, e está sendo pior. Eu nunca imaginei, Willy, que eu ia dizer, e eu disse isso para o prefeito quando eu fui pedir exoneração, eu nunca imaginei que eu ia chegar para você e dizer que o prefeito passado era muito melhor do que você, em números. Não estou dizendo da pessoa de cada um, porque eu não conheço o prefeito Pupim como pessoa. E não há demérito nenhum, porque os números... Né, mas número é número. Eram muito bons.
essa administração teria que ser ótima. Mas só que na campanha nós dissemos que íamos ser melhores. Que iam ser ótimos, né? Iríamos ser ótimos. E daí os números nos mostram que nós não chegamos perto. Nós não chegamos perto. Então isso foi decepcionante, decepcionante. Mas eu não tenho raiva do Ulisses, eu não tenho ódio do Ulisses, eu não tenho nada contra a pessoa do Ulisses. Eu tenho contra a gestão que ele está fazendo. Ou a falta dela. Falta de gestão. Falta de gestão. Muito bem, um depoimento até com emoção, doutor Eliseu. Obrigado, viu, por dividir conosco. Obrigado pela confiança de estar aqui, né? A gente procura aqui tratar com absoluta isenção todos os temas, seja desta ou da administração passada, e para mim é um orgulho ter tido a sua confiança. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aqui do Maringá Talk Show, sempre pensando em Maringá acima de tudo.